Vamos resolver a questão 136 da prova de matemática do Enem 2024, prova azul. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar, sem o uso de equipamento auxiliar, é equivalente a 100 micrômetros. O micrômetro é igual a 10 elevado a menos 3 milímetros. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação. Lente 1, 2 vezes, lente 2, 10 vezes, lente 3, 15 vezes, lente 4, 1,1 vezes e a lente 5, 1,4 vezes. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, o aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pela estudante é a primeira coisa que precisamos determinar é qual é o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso do equipamento auxiliar. No texto diz que é equivalente a 100 micrômetros. Como o micrômetro é igual a 10 elevado a menos 3 milímetros, então 100 micrômetros é igual a 100 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. 100 é uma potência de 10. Logo, 100 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui temos o produto de potência de mesma base, aqui no caso a base 10. E aqui vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, 10 elevado a 2 menos 3 é igual a 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 milímetros é o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso do equipamento auxiliar. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro, que em notação científica é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 3 milímetros. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia 10 vezes a imagem do objeto em observação. Como a hemácia mede 7 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado por 10, temos 7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Novamente, multiplicação de potência de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Então, menos 3 mais 1 é igual a menos 2, ou seja, 7 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Ou seja, a estudante não consegue visualizar sem o uso da lente objetiva. A
A estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano, e essa combinação proporciona um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação ocular e da objetiva. Precisamos analisar cada lente e verificar aquela que é a de menor capacidade de ampliação. Começando pela lente 1, dará para visualizar 10 vezes 2 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 140 vezes 10 elevado a menos 3, que em notação científica é igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 milímetros. Então, com a lente 1 é possível visualizar. Já com a lente 2, é igual a 10 vezes 10 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 700 vezes 10 elevado a menos 3, que em notação científica é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 1 milímetros. Então, com a lente 2 também é possível visualizar. No entanto, é maior que 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 milímetros, que foi da lente 1. Então, precisamos da lente objetiva de menor capacidade de ampliação. Por enquanto, entre as duas, é a lente 1. Tudo bem? Então, com a lente 2 consegue visualizar também, mas não é a de menor capacidade de ampliação. Vamos para a análise da lente 3, que é de 10 vezes 15 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 1050 vezes 10 elevado a menos 3, é igual a 1,05 milímetros, que também, com a lente 3, se consegue visualizar, mas não é a de menor capacidade de ampliação, já que 1,05 é maior que 7 vezes 10 elevado a menos 1 milímetros, que é maior que 1,4 vezes 10 elevado a menos 1 milímetros. Vamos à análise da lente 4, que é de 10 vezes 1,1 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 77 vezes 10 elevado a menos 3, que em notação científica é igual a 7,7 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Ou seja, não é possível visualizar as hemácias com a lente objetiva 4. E por fim, vamos à análise da lente 5, que é de 10 vezes 1,4 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 98 vezes 10 elevado a menos 3, que em notação científica é igual a 9,8 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. E com a lente 5 também não tem como visualizar a hemácia. Sendo assim, a lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é a lente 1. E olhando as alternativas, a alternativa correta é da letra A. Então, nesse vídeo nós resolvemos a questão 136 da prova de matemática do Enem 2024, prova azul. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.